Falar um pouco das causas, ou seja, do comando, da responsabilidade no comando. O senhor frequentou o Palácio durante um tempo no governo Bolsonaro, o senhor foi ministro. O senhor conhece a intimidade do alto comando, o processo decisório na cúpula do Exército, por exemplo. Nós estamos falando de indícios de um golpe de Estado, de uma tentativa de golpe de Estado, a partir do estímulo a uma insurreição. O senhor acha que houve, de fato, ao longo do tempo, dentro do governo Bolsonaro, o desenvolvimento de um projeto golpista? Essa é uma questão. Segundo, quem são esses personagens que o senhor viu, testemunhou ou infere a participação deles? Bom, o que eu vejo, em primeiro lugar, eu não sei se houve planejamento, reuniões de planejamento, eu não tenho conhecimento para isso. Como cidadão que acompanha aí pela imprensa aquilo que acontece, aquele silêncio ali, depois do segundo turno, é inaceitável, porque a pessoa que é eleito presidente, ele tem obrigação de se manifestar sobre os grandes problemas nacionais. Isso é uma obrigação que ele tem. Isso faz parte das obrigações de um presidente da República. Ele não pode se calar e ficar ali numa crise de vitimização e não fala nada. Isso aí não é aceitável, isso não é admissível. Então houve aquele silêncio. E por fora você tem um outro fenômeno, que são as redes sociais, com um fanatismo digital, uma milícia digital tacando fogo e apresentando que o Exército faria um golpe para não deixar assumir a pessoa que ganhou a eleição. E colocou isso na cabeça de alguns, porque hoje você tem esse tipo, é fácil de sugestionar hoje. Você abre o celular aqui, o que vai ter um monte de notícia falsa. E gente boa repetindo essas notícias falsas. Então você sugestiona algumas pessoas que foi aquele grupo ali que ficava na frente do quartel. Então o principal responsável é um presidente que não cumpriu com a sua obrigação de ser honesto e dizer: minha gente, olha, eu perdi a eleição. O Exército não vai fazer isso. Não é função do Exército tomar uma decisão política desse tipo. Você tem que esclarecer, você tem que ser honesto. Mas isso foi de caso pensado, omissão deliberada, né? Foi omissão, né? Agora, o senhor acha que, porque existe o velho ditado, quem cala consente, né? Ele, no caso, o senhor acha que Bolsonaro tem alguma participação nisso? Ele, de alguma forma, ele pode ser responsabilizado por isso? Ou, não, ou isso é, enfim, coisa aí que a oposição vai tentar colocar mais? A oposição ao Bolsonaro vai tentar colocar mais para a responsabilização, ela envolve averiguação, né? Então não pode ser leviano. Isso aí tem que ser feito tudo à luz da legislação. Por exemplo, uma coisa que causa espanto: é um presidente da República, em pleno exercício da sua função, simplesmente ir para o aeroporto, pegar o avião e ir embora para Miami. A nossa legislação permite isso. Se a legislação permitir, não tem nada de errado, mas é um absurdo. Se você não pode, você foi eleito presidente por quase 60 milhões de brasileiros, você tem as suas obrigações funcionais, você não pode levantar da cadeira... Até o último dia, né? E tem que ser até o último dia. Lógico, até o último dia. Você não pode levantar da sua cadeira e ir para o aeroporto com a família e pegar o avião e ir embora. O que é isso? Esses fatos todos, eles têm um corte na sua lógica exposta aqui a partir do segundo turno, do 30 de outubro. Eu queria um pouco para trás. Começa antes. Esse quadro começa antes. Eu queria um pouco para trás. Por exemplo, no dia 19 de abril de 2021, houve um comício de Jair Messias Bolsonaro na porta do QG do Exército, em Brasília. Não foi 21 ou foi 20? Foi dia do Exército. Foi 20 ou 21, né? Acho em cima de uma caminhonete, né? Em cima da caminhonete. Eu estava nesse comício, aliás, com o Brito, a gente viu lá. As pessoas, a plateia, evidentemente convocada e preparada para aquilo, reivindicavam às 5 o fechamento do Congresso e
a saída das tropas do exército do QG para a tomada do poder. Isso aconteceu. Nos dias seguintes, tivemos ataques ao Supremo, todas aquelas confusões que aconteceram. Depois você tem uma série de episódios, discurso de 7 de setembro em São Paulo, né? Você tem 7 de setembro seguinte no Rio de Janeiro. Há uma série de evidências que sugerem que havia uma preparação, a demonstração de tanques na frente do Congresso durante uma votação do voto impresso. O Congresso ia rejeitar e todos sabiam. Então, há um conjunto de fatos que levam à percepção inicial, preliminar, de que havia, de fato, uma articulação interna para um golpe. Só um parênteses. Quem são essas pessoas que o senhor viu e poderia nomeá-las com responsabilidade específica nesse caso? Não, eu não posso aqui nomear pessoas com responsabilidade. Eu posso dizer um responsável que é um presidente da República. O desfile, por exemplo, aquele desfile ridículo, né? Vamos lá. Ele estava lá. Aliás, sobre todos esses eventos aí, eu escrevi sobre cada um, eu devo ter um artigo escrito na imprensa. E esse evento aí foi ridículo. Num dia de votação, não lembro qual que era a votação. Voto impresso. Do voto impresso. Era do voto impresso. Você fazer um desfile com o pessoal da Marinha que vinha participar de um exercício aqui em Formosa, perto daqui. Uma manobra que eles fazem anualmente, não tinha nada de excepcional no caso. Mas aproveitaram a onda para fazer um desfile daqueles. Desfile para quem? Quem era a maior autoridade? Presidente da República. Lógico, o desfile, militarmente, a gente diz, é em honra, em continência ao presidente da República. Ele tem que dizer, não, eu não quero desfile. Não vai ter desfile, porque o Congresso está votando uma legislação, isso vai ser confundido com uma pressão qualquer aí, que não tem cabimento.